Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelo Espírito do Senhor que habita em nós, que está em nós e através de nós pode realizar coisas tremendas, coisas maiores, muito além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós, amém? Aleluia, aleluia. Além da Duda, tem mais alguém que nos visita hoje pela manhã? Que bom ver a Duda. Seja bem-vinda, querida. Graças a Deus. Amados, quero compartilhar com vocês um texto lá no livro Carta de Paulo, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Eu quero pedir para que você abra Colossenses, capítulo 1. Quero ler com vocês a partir do versículo 3. Ok? Todos acharam o texto? Conhecido, fácil, né? Muito bem. Vamos lá, versículo 3, o texto diz assim, queridos: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aleluia, glória a Deus. Queridos, repita assim, fala assim comigo: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando e crescendo, frutificando e crescendo. Aleluia. Queridos, Colossenses é uma carta, eu creio, conhecida de todos nós. É uma carta que com muita frequência temos feito algumas menções, algumas passagens, né? Transitamos com muita frequência por Colossenses, porque ela tem uma bagagem diferenciada das demais cartas. A primeira, eu acho muito interessante, é porque foi escrita a partir da prisão. Paulo estava preso nessa época, aprisionado por amor ao Evangelho, por amor do Senhor. E todas as cartas, né, as cartas que foram escritas a partir da prisão, eu creio, eu pelo menos tenho esse entendimento, elas exigem assim um olhar diferenciado, porque uma coisa é você estar no seu escritório, é você estar em casa, né, assim, na tranquilidade da sua casa, com tudo lhe sendo favorável, com todas as coisas lhe favorecendo, e você sentar-se à mesa, à escrivaninha e redigir alguma coisa, trazer uma palavra de exortação, de ensino, de conselho para uma igreja, para alguém, para um amigo. Outra é você estar você está passando por um infortúnio da prisão por amor do Evangelho, e você ter ânimo e olhar para se preocupar com o interesse
de outras pessoas. Paulo está preso, e ele volta o seu olhar para a igreja de Colossenses, a igreja que ele não conhecia. Na verdade, a igreja também não o conhecia. Paulo, por sua vez, nunca passara por ali, eles nunca tiveram contato. Porém, Paulo ouviu dizer, Paulo recebeu um testemunho sobre a vida dessa igreja, sobre algumas coisas que estavam acontecendo ali. E ele inicia essa carta dizendo: olha, eu sou grato ao Senhor, estou orando por vocês, estou clamando ao Senhor e dando graças ao Senhor por vós, por tudo que está acontecendo aí. Sexta-feira próxima passada nós tivemos uma reunião de oração. Todas as sextas nós temos uma reunião de oração virtual. Então nós iniciamos essa reunião pensando nos lugares de oração, né? Existe o lugar convencional, que é esse lugar aqui, o templo na época de Jesus. Nós pensamos e olhamos para os lugares aonde aconteciam reuniões de oração. Olhamos à beira do rio, quando Paulo chegou numa determinada localidade, e no sábado ele foi em busca de um lugar de oração, e ele encontrou um lugar à beira do rio, onde havia vestígios sinais de que ali as mulheres se reuniam para orar. E nós vimos coisa tremenda. Olhamos depois também a respeito, né, de uma mulher, né, que orava no templo, buscava o Senhor no templo, uma profetisa que ia 84 anos clamando ao Senhor, na presença do Senhor, servindo ao Senhor com suas orações, com seu jejum. E esse é mais um dos textos de oração. Paulo ora na prisão, ou seja, não tem um lugar específico para orar. Podemos orar no mercado, sim ou não? Podemos orar pelo WhatsApp, sim ou não? Você pode fazer um contato com seu irmão, sua irmã, que está em qualquer lugar do mundo, fala: querido, eu estou ligando a um peso de Deus no meu coração, resolvi ligar para a sua vida, para clamarmos ao Senhor juntos, sim ou não? Ou seja, não há uma estrutura específica, o que há são motivações corretas para entrarmos na presença do Senhor, para entendermos essas oportunidades. Paulo está diante do Senhor, na prisão, orando, clamando. Ele poderia estar fazendo tanta coisa, mas ele decidiu, a partir da prisão, liberar alguns comandos de fé. Entrou na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero te dar graças por tudo o que está acontecendo na igreja de Colossenses, por tudo quanto o Senhor está acontecendo ali. Sabe por quê? Porque a fé, diz a palavra do Senhor, a fé naquela igreja estava em alta. Havia uma operosidade tremenda da fé daquela igreja, queridos. Agora, não apenas a fé tinha movimentos, tinha pernas. Não apenas a fé tinha movimentos assim proféticos, abençoadores, mas também o amor daquela igreja. Diz a palavra do Senhor que o amor constrangedor daquela igreja estava gerando vínculos, abençoando a vida de tantas pessoas. Ele diz a vida de santos, homens, mulheres do Senhor, separados, que de alguma forma estavam sendo abençoados, abraçados, fortalecidos, exortados, edificados pelo amor que havia dentro daquela igreja. Era um amor constrangedor, era um amor digno de assim ser testemunhado e ouvido de geração em geração, de igreja em igreja. É esse mesmo testemunho que chegou até Paulo. Era uma igreja operosa. E Paulo está assim, visivelmente emocionado, feliz, alegre, né? Dizendo: Senhor, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele está dizendo que diante da presença do Senhor não há peso no coração dele. Antes, ele está muito feliz, ele está contente por tudo quanto ele ouviu a respeito das coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja em Colossenses. Que maravilha, queridos, amados, e mais, se você chega no versículo 6,
versículos 5, 6, você vai perceber que Paulo está dizendo o seguinte: ele não está apenas alegre, contente, pelos testemunhos que ele ouviu dizer a respeito dessa igreja. Ele está dizendo para essa igreja: olha, entenda uma coisa, essa experiência que vocês estão passando aí, não é uma experiência exclusiva de vocês. Essa experiência que está acontecendo, todo esse movimento abençoador, esse movimento que está fortalecendo, edificando a fé uns dos outros, não é uma oportunidade exclusiva de vocês. Por quê? Porque ele disse: em todo mundo, fala assim comigo, em todo mundo, onde o evangelho da verdade, a palavra da verdade chega, as transformações também chegam. É isso que Paulo está dizendo. Aquela experiência não era uma experiência única, exclusiva daquela igreja, a ponto de olharmos para essa igreja e falar: meu Deus, nós precisamos saber o que essa igreja tinha, que as demais igrejas não tinham. Por exemplo, a igreja de Corinto, meu Deus, que igreja problemática a igreja de Corinto. Por que Colossenses estava passando por uma experiência tão poderosa como essa, e a igreja de Corinto estava afundando em problemas? Qual é a razão? Queridos, o evangelho da verdade havia chegado ali e havia transformado aquela comunidade dos que criam, dos que creram no Senhor. Agora há uma chave de entendimento aqui no versículo 6, que Paulo diz: o que é que diferencia uma igreja de outra, uma comunidade de outra, uma pessoa de outra pessoa? E a chave para o entendimento, queridos, é quando Paulo diz assim: tenho me alegrado diante de tudo que está acontecendo aí, por conta da palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, como também em todo mundo isso está acontecendo, produzindo fruto, crescendo. Tal acontece entre vós. A chave, desde o dia, fala assim comigo, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Amados, Paulo está dizendo, e isso é uma chave tremenda, poderosa para as nossas vidas. Paulo está dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo, o amor desenfreado daquela igreja, abençoador, o amor que abençoava vidas, que fortalecia vidas. Paulo está dizendo, queridos, que a fé operosa, a fé que tinha movimentos tremendos, só estava acontecendo, ou esse desenrolar de Deus só estava acontecendo porque essa igreja ouviu e compreendeu a graça de Deus. Ou seja, não basta ouvirmos a respeito da graça de Deus, precisamos também compreender a graça de Deus. Queridos, aleluia, amém. Graça que não é compreendida se torna em desgraça. A graça de Deus, quando ela não é compreendida, ela é barateada, rapidamente sucateada. Graça, quando não é compreendida, quando nós não temos o entendimento, a compreensão da graça que nos é ofertada, que bate à nossa porta, a graça que nos alcançou, rapidamente nós trocamos isso aí por qualquer moeda, como Judas fez com a graça que lhe estava sendo oferecida. Rapidamente ele fez daquela oportunidade, da graça que lhe foi estendida, uma moeda de troca, para trocar com os religiosos, com a religião oficial da época, por 30 moedas. Qual era assim, o mercado, a mercadoria de barganha de Judas? A graça não compreendida. Judas recebeu a graça ouvida, não compreendida. É por isso que muita gente troca, é por isso que muita gente ouve a respeito da graça, e você fala: meu Deus, essa coisa não passa da epiderme. Como é que essa pessoa consegue receber a chuva de Deus?
Como é que essa pessoa entra em ambientes como esse? Essa pessoa consegue se esquivar? Será que ela tem algum impermeabilizante espiritual a ponto do negócio não passar da epiderme? E ela sempre precisa ouvir alguma coisa a mais, ela sempre precisa de uma injeção de ânimo a mais, ela nunca pega, ou seja, tem que viver de tranco em tranco, não dá. Paulo está dizendo, essa igreja é tremenda, operosa, essa igreja cresceu num nível maior, essa igreja tem um testemunho relevante na sua geração, na sua época. Por quê? Diga comigo, eles ouviram e eles compreenderam a graça de Deus. Amém, queridos? A graça é de graça para você e para mim, mas para Jesus, para o Filho de Deus, queridos, a graça que nos é dada de uma forma graciosa custou a vida de Jesus. A graça que nos foi oferecida e nos é oferecida sem dor, sem preço, custou um preço altíssimo para o Filho de Deus. O Senhor sabia, Jesus sabia o que lhe custaria aquilo. Ele: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se eu pudesse, assim, de alguma forma, não passar por isso, e não apenas a dor física, não apenas a humilhação, não apenas o sofrimento, mas a separação eterna que havia entre o Deus triuno, na Trindade. Mas Jesus falou: não, Senhor, que se cumpra em mim os teus propósitos e planos. Sabe por quê? Porque ali ele sabia que todo aquele sofrimento o conduziria, a cruz o conduziria à redenção do homem. A graça, quando compreendida, quando você entra, quando você percebe, você tem percepção do que custou para Jesus, você fala: meu Deus, eu não posso sucatear a graça de Deus, eu não posso baratear a graça que me está sendo oferecida, eu não posso trocar isso por uma vida religiosa, eu não posso trocar esse negócio assim por um atalho, por uma oportunidade de me dar bem em alguma situação. Eu não posso trocar o amor de Deus, o amor constrangedor do Senhor, assim por um beijinho qualquer dessa sociedade, por 30 moedas de prata. Não posso. Paulo está dizendo e reconhecendo que tudo isso está acontecendo de bom na igreja por conta disso. Agora, quando nós olhamos para essa igreja, queridos, nós pensamos: por que será que Paulo gastou tempo com essa igreja? Paulo poderia gastar tempo com tantas outras igrejas, escrevendo para tantas situações, pessoas específicas que estavam vivendo momentos difíceis. Por exemplo, citamos agora há pouco a igreja de Corinto. Queridos, pensa numa igreja problemática. Quando você olha a igreja de Corinto, você fala: meu Deus do céu, a gente podia chamar esse negócio de qualquer coisa menos igreja, né? Porque tem coisas ali tão absurdas, que nem entre os incrédulos, nem entre aqueles que não criam estava acontecendo. Aconteceria não, mas estava acontecendo dentro da igreja. E Paulo precisa entrar, escreveu não uma, mas 2 cartas para aquela igreja, para trazê-los de volta, né? Ele havia passado um ano e meio ministrando aquela igreja, se dedicando àquela igreja, se doando, se gastando 1 ano e meio, ininterruptamente, dia após dia. E quando ele se ausenta, quando ele sai, começaram a entrar alguns ensinos, alguns erros doutrinários, algumas perversões dentro da igreja, que quando Paulo ouviu falar, ele falou: gente, não é possível, todo o meu trabalho no Senhor, para a vida de vocês, pela vida de vocês, não foi em vão. E ele então começa a dizer, assim, ele traz ensinos fortes, repreensões fortes. Ele poderia então da prisão se dedicar a escrever a 3ª aos Coríntios, a 4ª aos Coríntios, a 5ª aos Coríntios, 15, 10, 20 cartas.
Mas ele vai falar para uma igreja que aos nossos olhos, segundo o seu relato, é uma igreja assim redonda, perfeita, uma igreja onde tudo está funcionando, está acontecendo, a fé, é como se ele pudesse chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu me gastei por essa igreja para que eles alcançassem exatamente aquilo que eles alcançaram. Porém, Paulo continua escrevendo para eles, dizendo: gente, só tem um detalhe, eu estou orando ao Senhor, para que vocês transbordem, diga comigo, transbordem, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: tem uma nova medida que vocês precisam entrar. Vocês estão vivendo um nível de fé tremendo, maduro, coisas tremendas estão acontecendo. Eu creio, Paulo não menciona especificamente isso no início, mas eu acredito, nós temos muita liberdade para falar isso, porque ele era uma igreja operosa em fé. Eu acredito assim nas ministrações do corpo, dos dons, dos ministérios acontecendo com liberdade, fortalecendo. Eu creio nessa igreja, eu creio nesse mover diferenciado dentro da igreja. E Paulo está dizendo: só que não fiquem contentes, não estacionem, apenas não puxem o freio de mão, apenas não acreditem que vocês chegaram no lugar ideal, apenas não se permitam, não queiram parar aonde vocês chegaram, não permita que a estagnação venha corroer, não permita que o comodismo venha tirá-los dessa rota, desse caminho que vocês estão empreendendo. Queridos, a estagnação e o comodismo, eles impedem a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, de uma família, de uma igreja, de crescer na graça, no conhecimento, nos dons, na manifestação sobrenatural de Deus. Verdade ou não? A estagnação e o comodismo, queridos, são obstáculos, impedimentos. Eles se levantam contra o avanço da igreja. Eles tentam impedir que você e eu cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor. Precisamos enfrentar a estagnação com muito inconformismo, queridos. Se há algo que nós precisamos fazer, é clamar ao Senhor para que haja um liberar de um santo inconformismo sobre nós, a ponto de olharmos aquilo que já alcançamos e falar: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já nos permitiu alcançar, mas eu creio que tem muito mais. Eu creio que tem novas medidas que nós queremos entrar, e nós vamos entrar em nome de Jesus. Queridos, a nossa geração não foi uma geração chamada, não pode ser chamada, marcada, caracterizada pelo comodismo, pela estagnação. Não, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar dentro dessas oportunidades que nós estamos tendo. Nós precisamos crescer no profético, precisamos crescer nos dons, precisamos avançar na adoração, precisamos. Amém, amados? Precisamos, em nome de Jesus, um homem de Deus, uma mulher de Deus inconformado com aquilo que tem. Esse homem rompe, esse homem cresce, esse homem deseja mais de Deus. Paulo está orando e falando com uma igreja aparentemente assim, perfeita. E ele está dizendo: eu estou orando para que vocês não parem aí. Eu estou orando para que isso que vocês alcançaram, tudo isso aí seja apenas o ponto de partida para níveis maiores. Eu estou orando para que essa fé operosa que está acontecendo no meio de vocês, que se move no meio de vocês, seja apenas a plataforma para vocês viverem níveis de fé maduros. Eu estou orando para que esse amor de vocês não seja apenas uma paixão do primeiro amor de quem recebeu o Evangelho pela primeira vez, está emocionado, não, mas esse amor tenha fibras maduras, fibras fortes, fibras que vão aguentar situações que surgirão, erros doutrinários quando chegarem. O amor há de trazer proteção para o corpo. Aleluia, aleluia, amém, queridos, aleluia. Eu queria saber nessa manhã quantos inconformados estão aqui, quantos creem que há medidas maiores de Deus para a nossa geração. Amém, amados?
Aleluia, aleluia. Todas as promessas do Senhor são promessas para os inconformados. Só os inconformados não tornam a graça uma mercadoria no câmbio, na casa de câmbio religioso dos nossos dias atuais. Os inconformados recebem a graça e não permitem por nada que ela se torne numa desgraça. É o que há de mais precioso que Deus nos confiou, e nós vamos nos agarrar firmemente e preservar essa graça do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra. Gostaria que você se colocasse em pé. Daqui a pouquinho teremos a ceia do Senhor, então queremos abreviar essa palavra para irmos rapidamente para a ceia. Aleluia. Fala assim comigo: eu fui marcado para ser um inconformado na minha geração. Eu creio que há medidas maiores, medidas maduras do poder de Deus, do favor do Senhor, da unção do Espírito Santo de Deus à minha disposição. Aleluia, aleluia, queridos, aleluia. Sabe, amados, eu gosto tanto quando termino a leitura do Evangelho de João. Você não precisa abrir, mas olhe depois em casa. É interessante como João termina o seu Evangelho. É assim, curioso. João está dizendo que ele escreveu algumas coisas a respeito de Jesus, daquilo que Jesus fez. Ele resolveu escrever algumas coisas, salvo engano são 21 capítulos, e ele, 21 capítulos, eu escrevi 21 capítulos para dizer algumas coisas. Sabe por quê? Porque se fôssemos escrever tudo a respeito do que Jesus fez, João termina dizendo, não teria livros no mundo para relatar, para escrevermos sobre tudo isso. Ou seja, ele está vendo a graça operosa do amor de Deus através da vida de Jesus, fazendo coisas tão tremendas. Ele falou, 21 capítulos é pouco, os livros inteiros do mundo não caberiam se fôssemos relatar tudo o que ele fez. Ou seja, João tinha a percepção que ele estava diante de uma fonte inesgotável, de graça, de poder, de vida. É essa graça, é esse poder, é essa fonte que está diante de você, querido. Talvez você tenha recebido o Evangelho em algum momento da sua história, da sua vida. Talvez o Evangelho tenha entrado na sua casa por conta do seu pai, da sua mãe, de algum parente, de algum amigo que compartilhou com você. Eu não sei como que o Evangelho da verdade entrou. O que eu sei é que você pode passar 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, como essa profetisa, salvo engano, Ana, como essa profetisa no início ali do Evangelho de Lucas, 87 anos servindo ao Senhor no templo, orando, jejuando, servindo ao Senhor. Um determinado dia, quando ela foi para o templo, o Espírito do Senhor lhe comunicara a respeito do nascimento de Jesus. Ela não viu, ela recebeu a revelação. 87 anos e estava ali, na casa do Senhor, no templo, orando, servindo, adorando, mas ela sabia, tinha muito mais à frente. Há muito mais de Deus para a sua vida do que você até hoje experimentou. Há muito mais de Deus. Queridos, uma das coisas que nós precisamos, assim, com muita valentia, com muita força, com muita coragem, é nos levantar contra a estagnação. É a estagnação que de alguma forma tenta convencê-la de que você já sabe bastante. Pastor, eu já sei. Pastor, eu já sei quando o Senhor fala, né, naqueles livros difíceis, né, de encontrar na Bíblia, aqueles livros assim, né, eu de olho fechado eu abro, eu sei o assunto de cor e salteado que Isaías fala, né, qual é a temática de Ezequiel. Pastor, eu sei. Pastor, oração para quê?
eu tenho uma intimidade com o Senhor, eu e o Santíssimo, e o Altíssimo, somos assim. Às vezes eu nem falo, às vezes eu penso, Ele já vem em meu socorro, eu e Ele, pastor, não. Você compreende? O comodismo, a estagnação, tenta convencer-nos de que já alcançamos tudo. Paulo está dizendo para essa igreja: a gente tem uma medida, chama-se transbordar de Deus. Enquanto vocês não transbordarem, por favor, não parem. Não parem de servir, não parem de buscar, não parem de crescer. Pastor, como é que eu sei se eu estou transbordando ou não? O transbordar tem uma característica. Paulo diz, ele continua dizendo: eu oro para que vocês experimentem, para que vocês possam transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, a fim de propósito. Qual é o propósito? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, diga comigo, frutificando em toda boa obra, frutificando em toda boa obra. Aleluia. Eu preciso de um voluntário, uma voluntária, rapidamente. Vem cá, querida, vem cá, Carolzinha. Aleluia. Estenda assim teu bracinho. Obrigado. A palavra do Senhor diz que quando nós produzimos frutos, os frutos do galho são arrancados, eles são colhidos. Você frutifica e eles são arrancados. Para quê? Para quê? Para que haja espaço para a produção de novos frutos. E você produz mais, e você frutifica mais, e o Senhor tira, Ele recolhe, Ele recebe aqueles frutos que você está oferecendo para Ele, que não são para, e não é para você, é para Ele, é para Ele, é para Ele, e Ele vai retirando, e Ele vai retirando. Obrigado, querida, obrigado. Para que você tenha espaço de frutificar mais. Pastor, eu testemunhei para alguém, essa pessoa recebeu o Evangelho. Pastor, eu orei por alguém foi curado. Pastor, aleluia. Pastor, algumas coisas estão acontecendo, coisas sobrenaturais estão acontecendo dentro de casa, na minha vida. Pastor, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que estava desviado, arredio, ele está se voltando para o Evangelho. Pastor, a minha própria vida, pastor, eu que vivia em altos e baixos, agora estou vivendo para o inteiro agrado do Senhor. Aleluia. Esse é o propósito do transbordar. E assim nós vamos transbordando de glória em glória, de fé em fé. Vamos crescendo, vamos sendo edificados e vamos edificando. Aonde, pastor? Qualquer lugar. Paulo estava na prisão, e a partir da prisão ele estava liberando comandos. Aleluia. Quantos inconformados estão aqui nessa manhã? Quantos inconformados creem que há mais de Deus para a sua vida? Aleluia. O primeiro sinal, e esse não é bíblico não, tá, queridos? Não é bíblico no sentido de não estar na Bíblia. Esse é um sinal que o pastor tem. O primeiro sinal que nós damos é o desejo de produzirmos muito mais do que aquilo que nós temos produzido. Eu quero orar nessa manhã pela sua vida. Eu quero clamar ao Senhor. Talvez você esteja produzindo algumas coisas já. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida. Eu só queria te animar dizendo: há uma medida nova. Você tem coragem de entregar tudo aquilo que você produziu já diante do Senhor? Falou: Senhor, a minha vida, meu serviço, minhas orações, eu estou entregando diante do teu altar. Eu quero experimentar essa medida nova, essa medida transbordante. Eu não vou, Senhor, eu não vou ficar assim satisfeito enquanto eu não entrar nessa medida profunda do Senhor. Eu não me contento com a superfície, não. Eu quero mergulhar fundo, eu quero ir para lugares mais fundos, eu quero ir para uma palavra densa, eu quero ir
para um nível de intimidade mais denso com o Senhor. Eu quero experimentar esses níveis maduros da intimidade, do relacionamento, dos dons do Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito que se movem em mim, através de mim? Mas eu quero experimentar mais e mais. Fecha os teus olhos, começa a orar. Aí onde você está, começa a clamar ao Senhor. Começa a falar com o Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, eu quero experimentar isso. Senhor, eu quero experimentar esses níveis maduros da graça, do poder, do favor, do conhecimento, do pleno conhecimento da Tua vontade. Senhor, se fui usado, se fui um instrumento do Senhor para conduzir alguém a Cristo Jesus, se fui, se a minha palavra, a minha oração, alguma situação, alguma coisa que provém do Teu Espírito, passou por mim para alcançar alguém, louvado seja o Teu nome, louvado seja. Mas eu quero ter outras experiências, Senhor. Eu quero me alegrar novamente, sendo um instrumento do Senhor, para comunicar o Evangelho da verdade. Ó Deus, há situações, há pessoas que ainda não ouviram a Tua palavra, a gente que está fraco na fé, a gente que está abatido na fé, a gente que caminha em confusão. Senhor, usa a minha vida, usa, Senhor, os dons do Espírito, Senhor, usa esse ministério que o Senhor me confiou. Ó Deus, eu quero sentir novamente, Senhor, ter aquela experiência do primeiro amor, e sentindo isso, Senhor, eu não quero perder, eu quero caminhar para níveis mais maduros, mais profundos, verdadeiros. Oh, Santo Espírito de Deus, Senhor, eu clamo por essa igreja. Senhor, eu clamo por esses homens, por essas mulheres. Senhor, eu clamo por uma medida, por um transbordar, uma medida nova do Teu Santo Espírito sobre eles, que vem agora, Senhor. Toma-lhes, Senhor, ó Deus, que eles sejam assim permeados, ó Deus, que eles sejam tocados, ó Deus, por uma unção tremenda, poderosa, renovadora. Encha-os com os dons, Senhor, ó Deus, segundo a medida da fé de cada um, ó Deus eterno. Tremendo, Senhor, são as Tuas obras. Toca-lhes, Senhor, toca-lhes agora, em nome de Jesus. Queridos, estenda uma das Tuas mãos, por favor. Estenda uma das Tuas mãos. Vai permitindo que o Espírito do Senhor lhe toque agora. Vai permitindo que o Espírito do Senhor te fortaleça agora. Vai permitindo que o Espírito do Senhor recolha das suas mãos tudo aquilo que você já produziu, todos os frutos que você já produziu até hoje. Vai permitindo que o Espírito do Senhor mova, através das suas mãos estendidas, mova em você e através de você, em lugares, em situações, para famílias, para situações que necessitam do favor, do conhecimento de Deus. Pai, eu clamo por essa igreja, eu oro por eles e oro por essas mãos que estão estendidas, Senhor, mãos de uma igreja, Senhor Deus, faminta, inconformada, por entender que tem mais do Senhor, por entender que tem muito mais, Pai, por entendermos, Senhor, que o legado bíblico é um legado para pessoas inconformadas, para pessoas que olham, Senhor, o pecado que tenazmente nos assedia e diz: eu não serei surpreendido, eu não serei parado por essa situação, eu não ficarei travado nessa situação. Não, em nome do Senhor Jesus, eu vou superar essa situação que tenta impedir, que tenta tirar a alegria. Nada poderá, há medidas novas diante do Senhor para a minha vida, e eu caminho nessa direção, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, aleluia. Eu não caminho para os lugares de derrota, para os lugares estéreis da terra, não, eu caminho para o lugar da vitória, da bênção, ó Deus, o lugar onde o Senhor me fortalece, onde o Senhor, ó Deus, o Senhor me abraça, o Senhor me envolve. Leva a Tua igreja para esses lugares, o lugar do transbordar,
o lugar do transbordar do Senhor. Toca-lhes agora, Espírito Santo, que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai, as consolações do teu Santo Espírito seja sobre eles, Pai, e eles vivam e experimentem, Senhor, esses níveis novos de fé, do amor, do conhecimento da verdade. Que o testemunho dessa igreja, o testemunho dessas famílias, desses jovens, de todos nós, Senhor, de alguma forma, ó Deus, tome, ó Deus, assim, crie asas e voe, e chegue, ó Deus, aos lares, às situações, aos ouvidos daqueles que precisam ouvir que o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus poderoso que ama, ó Deus, que levanta e fortalece o abatido. Aleluia. Usa o testemunho dessa igreja. Nós te pedimos, nós oramos em nome do Senhor Jesus.